Bom dia, irmãos. Temos o privilégio de, mais uma vez, transmitir a palavra de Deus desta forma. Para o início de nossa escola bíblica, vamos fazer a leitura de Neemias 4, 19 e 20. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Teremos agora um período de louvor e depois ouviremos a mensagem que Deus tem para nós através do nosso irmão Marcelo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Nós te louvamos porque nesta manhã nós nos reunimos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção para que o Teu servo seja um instrumento em Tuas mãos para trazer ao nosso coração uma mensagem que venha falar a nós, nos despertar a ter um compromisso com a Tua pessoa e vivermos uma vida que venha trazer honra e glória ao Teu santo e bendito nome. Seja com o Teu Filho, seja com cada um de nós, para que possamos apreciar o ensino que nos será transmitido agora. Bom dia, irmãos e irmãs, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nós temos vivido dias difíceis para a Igreja do Senhor. Os dias vão passando e vão trazendo consigo as fadigas, dessa vida passageira e a falta da igreja reunida, da comunhão dos salvos, da exortação mútua, o estímulo que vem da palavra de Deus e a presença dos irmãos, que é algo insubstituível, tem sido uma perda caríssima para todos nós. Irmãos têm sido recolhidos à glória eterna, com certeza outros que estavam afastados têm a tendência de se afastar cada vez mais, aqueles que andavam desanimados ficam sem o estímulo da palavra, o ensino inibidor da palavra de Deus em relação à corrupção desse mundo deixa de ser aplicado, a falta de serviço, como estávamos acostumados, é prejudicial para a nossa disciplina, da nossa leitura, da nossa compreensão das Escrituras. Então nós devemos, irmãos, orar ao Senhor para que não deixemos de valorizar, de amar o ajuntamento da igreja, para que através dele possamos servir ao Senhor e também servir uns aos outros. Eu quero deixar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que o Senhor possa abreviar esse tempo que estamos passando, para que possamos usufruir da alegria e do prazer de estarmos juntos novamente. Eu gostaria de, nessa manhã, estudar um versículo da Palavra de Deus de uma forma bem simples,
que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 3, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus aqui, nesse texto, através de Moisés, ele desejava que o povo de Israel, o seu povo, aprendesse uma lição. Após 40 anos de caminhadas naquele deserto, e o número 40 é um número bem interessante nas Escrituras, pois normalmente ele está relacionado a um período de provação, e após aquele período de provação, o desejo de Deus, pela boca de Moisés ao povo, é que eles tivessem aprendido uma lição. Se nós formos notar aí nesse versículo que nós lemos, a expressão interessante é para te dar a entender. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou para te dar a entender, para que você aprenda uma lição. E qual é a lição que Deus desejava que o povo de Israel aprendesse ao fim de toda aquela jornada? Frente à terra prometida, para que pudesse entrar e tomar posse da promessa de Deus. É que aquele povo soubesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso o homem viverá. Então, a primeira lição, aqui é uma lição dupla, que nós vamos aprender nessa manhã. A primeira é, não só de pão viverá o homem. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela nos diz coisas que aos olhos do homem, no mínimo, são absurdas. Nós temos vários exemplos, dessa palavra que é surpreendente para o homem natural. A palavra de Deus nos declara que Deus criou o universo em 6 dias, pela palavra do seu poder. A palavra também declara que Ele sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Nós também conhecemos, pela palavra do Senhor, que Ele destruiu a raça humana no tempo de Noé, salvando somente Noé e sua família, através de um grande dilúvio, um dilúvio de proporções globais. E tudo isso por causa do pecado do homem. Nós aprendemos também da palavra do Senhor que a morte é a consequência do pecado. E, de uma forma mais completa e perfeita, nós aprendemos que Deus se encarnou, veio a este mundo nascendo de uma virgem, e viveu aqui como um homem perfeito, e esse homem é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e ele se deixou ser levado àquela cruz para morrer ali pelos pecados de toda a humanidade. Depois foi sepultado, a palavra nos declara, ao 3º dia ressuscitou para a nossa justificação, ele apareceu a muitos homens, muitas mulheres, os seus discípulos, e depois foi assunto aos céus. E nos deixou a promessa que irá nos buscar para si. Todo aquele que confessa, que crê nessa palavra que parece ser sem lógica, absurda para o mundo, ele é receptor, ele é possuidor da promessa de que Jesus virá buscar a sua igreja. Tudo isso que nós falamos e muitas outras palavras que temos nas Escrituras Sagradas, como já dissemos, parece loucura para o homem, mas não é para aqueles que creem. E a lição que Deus desejava ensinar a Israel é também uma lição que pode ser aprendida por nós, que deve ser aprendida pela sua igreja, não pelo mundo que não crê nele, na sua palavra, no seu Filho amado, mas por nós, os seus filhos. Deus deseja nos ensinar algo com essa declaração. Não só de pão viverá o homem,
mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E o que ele deseja nos ensinar com essa declaração? Primeiro, que a vida do homem não se sustenta só de pão. A nossa vida, ela não se resume só no nosso corpo, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E logo, nós temos necessidades do corpo, da alma e do espírito, né? Essas necessidades, elas precisam ser supridas para que de fato nós possamos viver na plenitude aqui nos nossos dias. O povo que ouviu essa declaração do Senhor para eles naqueles dias é um povo que no passado havia se rebelado, murmurado contra Moisés e contra o Senhor. Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 16 e o versículo 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então, esse povo é um povo que tinha murmurado, rebelado contra Moisés e contra o Senhor. Agora, o que eles precisavam aprender? Eles precisavam aprender que a vida era mais do que o pão que eles tinham no Egito. Quando nós pensamos na murmuração deles, né, parece que ela tinha lógica, pois estavam a caminhar num deserto e não tinham condições de buscar, de ter o alimento para os seus corpos. Então, à primeira vista, parecia que era justa aquela murmuração daquele grande povo. Mas eles esqueceram o seguinte, que apesar de não terem pão ali no deserto, não terem as panelas de carne como tinham no Egito, mas eles tinham ali o Senhor, a libertação da escravidão. Agora, eles não eram mais escravos. Naquele momento passado, eles tinham pão, mas eram escravos, né? E por causa disso, eles viviam sempre a murmurar, sempre a clamar. Eles viviam oprimidos. Olha só o que diz Êxodo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Então, do que adiantava eles terem um alimento para o corpo, variedade de alimentos, se eles eram escravos, oprimidos, se eles tinham um rei que desprezava ao Senhor, se eles não tinham as promessas feitas aos seus pais, se eles viviam aflitos e oprimidos? Por isso o Senhor ensinava a eles, não só o pão sustenta a vida do homem, existem mais coisas que é preciso para que o homem viva feliz. E outra coisa que nós podemos aprender aqui, nessa primeira lição, é que nós não precisamos ter aquilo que queremos. O texto diz que o Senhor permitiu que eles fossem humilhados, que eles passassem fome, para que dessa forma eles reconhecessem que eram incapazes de verdadeiramente se sustentarem. Olha só o que diz Deuteronômio 8,16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Então eles precisavam aprender que eles não tinham que ter aquilo que eles almejavam. Eles precisavam depender do Senhor a cada momento. E eu fico pensando a respeito dessa lição, nós não precisamos ter aquilo que queremos, é que muitas vezes nós somos empobrecidos pela falta da aprovação. Se a nossa barriga roncasse mais, talvez se nós passássemos mais por algum tipo de humilhação,
quem sabe haveria mais humildade e haveria mais temor em nossos corações. A palavra diz lá em Provérbios que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para aquela sedenta, todo amargo é doce. Nós precisamos entender que o Senhor pode nos sustentar com algo que o mundo não conhece e nem pode experimentar. Assim como o texto diz, os pais deles não conheciam o alimento que Deus daria, mas aquele alimento dado por Deus, não conquistado por eles, era capaz de suprir todas as suas necessidades. E qual era o alimento? Era o pão do céu, uma figura do Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos, o pão de nossas almas que o Pai Celeste dá. Muitas vezes a nossa vida se limita a uma esfera puramente física. E aí o pão pode representar várias coisas, tais como comida, roupas, sapatos, carros, casas, tudo o que o mundo pode oferecer. E achamos que a nossa vida se limita a isso, a buscar isso. Mas o mais importante, nós podemos deixar de lado. Nós podemos deixar de experimentar continuamente, que é aquilo que nos é dado gratuitamente, o pão do céu, Jesus Cristo, que pode nos dar contentamento para a alma. E a segunda lição que eu gostaria que pensássemos, essa aqui é uma lição dupla que Deus está ensinando, é a frase, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Primeiro, a palavra de Deus esclarece, dizendo, só o pão é insuficiente para que o homem tenha uma vida plena. Depois ela complementa, a palavra do Senhor é suficiente para que o homem viva. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aqui nós podemos aprender que a vida do homem só está completa na presença do Senhor, em obediência ao Senhor. Nós precisamos observar que o Senhor nos diz, através desse texto, que não é só o pão que faz o homem viver. Como já dissemos, a nossa vida não é só o corpo. Agora, tudo que procede da boca do Senhor é vida para nós. O pão é um elemento. A palavra do Senhor é tudo. O pão não é o mais importante. A vontade do Senhor é soberana, pois sacia as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Há pessoas que estão supridas fisicamente, porém em depressão. Outras estão equilibradas emocionalmente, porém sem esperança do porvir, sem o perdão de Jesus Cristo, sem contentamento da alma e sem uma vida no Espírito. Então a vida do homem só está completa na presença do Senhor. E para finalizar, a palavra do Senhor deve ter prioridade sobre os nossos desejos. E aí nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, onde o próprio Senhor Jesus Cristo cita essa declaração do Senhor que está registrada em Deuteronômio. Mateus 4, versículos de 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, o Senhor Jesus estava com fome. E lembra do que eu disse no início, o número 40? Ele havia passado 40 dias e 40 noites em jejum. Ele estava ao final de uma prova do número 40. E aonde ele estava? Estava no deserto, em semelhança ao texto que estamos estudando. Então havia fome, porque ele era um homem natural, assim como o próprio Deus. Então ele sentia fome. Porém, não era a vontade de Deus que ele transformasse aquelas pedras em pães. Eu fiquei pensando sobre isso
Ele sabia muito bem como transformar pedras em pães. Isso não era o problema para ele. A questão é que ele preferiu ficar com fome e viver de tudo que procede da boca de Deus do que se alimentar e desviar da palavra de Deus para ele. Isso é uma lição muito importante, irmãos. Nós estamos dispostos a passar fome para não deixar de obedecer a palavra de Deus, né, de uma forma figurada? Toda vez que nós buscamos os nossos desejos e ignoramos a vontade de Deus, que é a sua palavra, nós fazemos uma escolha errada. Estamos indo contra o princípio apresentado nessa lição e colhemos o fruto dessa escolha. Não que todo desejo humano seja errado ou seja pecado em si, mas se os nossos desejos não estão conformados com a palavra do Senhor, eles devem ser deixados, por mais que isso traga fome para o nosso corpo, para a nossa alma. Pensando nessa proposta de Satanás ao Senhor Jesus, é como se ele estivesse dizendo a Jesus e a nós também: você precisa disso, você merece. Mas o Senhor Jesus foi firme em dizer essa declaração: eu não preciso, não é o pão que vai me fazer completa, mas sim o fato de obedecer toda a palavra que vem da boca do Senhor. Nós precisamos pensar em nossas vidas, em nossas escolhas, em nossas práticas diárias e saber avaliar, né, se tudo que estamos fazendo passa por esse crivo ou se simplesmente estamos buscando saciar os nossos desejos sem preocupar com a vontade do Senhor. Nós podemos pensar num negócio fraudulento que seja rentável para nós, mas que ao fim é uma desobediência ao Senhor, um relacionamento que é condenado pelo Senhor e tantas outras coisas que nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta e muitas vezes nos falta força e coragem para fazer calar o nosso desejo e obedecer a palavra de Deus. Então nós podemos estar na hipótese de construir a nossa vida escolhendo dar prioridade àquilo que é secundário e rebaixando aquilo que deve ser prioridade como sendo algo secundário em nossas vidas. E não é isso que Deus quer. Então eu gostaria que todos nós pudéssemos avaliar as nossas vidas nessa manhã, usando como ilustração o exemplo de Israel. 40 anos eles passaram sendo trabalhados por Deus. E ao final dos 40 anos, será que eles haviam aprendido a lição? E nós, como filhos de Deus, há quanto tempo estamos caminhando com o Senhor? Será que já aprendemos essa lição dupla para a nossa vida? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Que Deus abençoe, que nós possamos sempre recordar e praticar essa lição que nos é ensinada na palavra do Senhor e novamente recordada nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos, ouvindo a porção da palavra de Deus. Com certeza ela veio falar ao nosso coração. Com certeza o Senhor falou a cada um de nós através do teu Filho e que esta mensagem que ouvimos nesta manhã, ela venha trazer para nós refrigério, venha trazer para nós despertamento e um comprometimento em viver na tua presença. Assim, ó Deus, nós oramos agradecidos por todos, pelo nosso irmão, pela mensagem que foi trazida aos nossos corações e por esse tempo que nós pudemos passar juntos aqui. Assim nós louvamos e bendizemos o teu nome. Mais um período de louvor e não esqueçam, daqui a pouco teremos a transmissão para as crianças, o Oswaldinho, e logo mais uma mensagem para os nossos corações. Tenham todos um bom dia, Deus os abençoe.
Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olhando ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada mal Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Quem importa se o sol não brilhar? Quem importa se nas estrelas o brilho cessar? Quem importa para mim é de Jesus não a esquecer. Ele é o arraso de todo no meu viver. É Jesus minha paz, é Jesus minha força, é Jesus meu amigo, é Jesus a minha alegria, é Jesus meu companheiro, é Jesus meu amor verdadeiro. Ele é o arraso de todo o meu viver. Quem importa se o sol não brilhar? Quem importa se nas estrelas o brilho cessar? Quem importa para mim é de Jesus não a esquecer. Ele é o arraso de todo no meu viver. É Jesus minha paz, é Jesus minha força, é Jesus meu amigo, é Jesus a minha alegria, é Jesus meu companheiro, é Jesus